Camilo, bom dia e bom dia a toda a sala. Um prazer cumprimentá-los. Como você está? Olá, Marcela. É um prazer estar aqui com você novamente. Que bom! E olha, hoje vamos falar de um tema que nos perguntam bastante: o mercado imobiliário versus diferentes instrumentos, certo? Versus títulos, ações, criptomoedas. Porque, claro, quando pensamos em investir, a primeira coisa que vem à mente é justamente como obter o maior retorno. E muitos automaticamente pensam na bolsa, em um fundo ou até mesmo em criptomoedas. Agora, nossos clientes que são empresários, que já gerenciam portfólios diversificados, às vezes nos perguntam: o que tem mais peso, o que é mais vantajoso para mim no longo prazo? E é justamente disso que trata a conversa de hoje. Ao longo desta conversa, vamos analisar um a um esses instrumentos, entendendo exatamente o papel que cada um desempenha dentro de um portfólio e por que o mercado imobiliário, especialmente em Miami, se torna essa peça estratégica que ninguém pode ignorar. Exato. Eu acredito que o erro mais comum é pensar que todos os ativos competem entre si como se fossem substitutos, quando na verdade o que deve ser analisado é o papel que cada um cumpre. Por exemplo, a renda fixa, os títulos, os certificados de depósito a prazo dão tranquilidade porque você sabe quanto vai receber e quando. Mas essa tranquilidade tem um preço, retornos baixos que muitas vezes não superam a inflação. Com as ações acontece o contrário, elas são o motor de crescimento. Você participa do sucesso de grandes empresas e pode entrar ou sair do mercado com um clique, mas essa mesma liquidez traz volatilidade. Os preços mudam todos os dias e nem todo mundo quer viver essa montanha russa. Literalmente, é uma montanha russa. Fale um pouco sobre as criptos, Camilo. Claro, como você disse, vem as criptos, que são como um turbo dentro do portfólio. Elas trazem velocidade, inovação e liquidez 24 por 7. Mas junto disso, vem também a volatilidade extrema e um risco regulatório que ainda é incerto. É emocionante sim, mas dificilmente pode ser a base de uma estratégia patrimonial sólida. Por outro lado, o mercado imobiliário tem um papel muito diferente. É o que chamamos de âncora, porque não sofre com a volatilidade diária da bolsa. É um ativo tangível que você pode usar, alugar, reformar se quiser, e que ainda oferece uma vantagem única: a possibilidade de se alavancar com dinheiro do banco. E isso é fundamental, porque permite que o investidor multiplique seus retornos sem precisar aportar todo o capital de uma vez só. O interessante, e eu sempre digo isso aos meus clientes internacionais, é que muitas vezes eles não sabem que nos Estados Unidos e especialmente em Miami é muito mais fácil conseguir uma hipoteca sendo estrangeiro do que sendo local. E isso abre uma oportunidade enorme para replicar o que as grandes fortunas fizeram. Um exemplo claro e muito conhecido é o de Donald Trump, que aumentou seu patrimônio justamente com alavancagem no mercado imobiliário, desenvolvendo projetos espetaculares, icônicos, que multiplicaram o valor da terra e dos edifícios. E assim como ele, muitos outros também cresceram rápido usando capital próprio combinado com financiamento. E há outro exemplo muito interessante fora do setor imobiliário direto, o McDonald's. A maioria das pessoas pensa que o McDonald's ganha dinheiro vendendo hambúrgueres, mas na verdade o McDonald's é uma das maiores empresas de imóveis do mundo. O modelo deles consiste em comprar ou alugar terrenos em localizações estratégicas e depois alugá-los para os franqueados. O hambúrguer é o produto visível, o fluxo de caixa imediato, mas o verdadeiro lucro está em ser dono do imóvel, alugá-lo e capturar a valorização dos terrenos. Se aplicarmos isso ao caso de um investidor em Miami, claro, você pode alugar seu apartamento e gerar esse fluxo de caixa mês a mês como o hambúrguer, mas a verdadeira riqueza não está só aí. Está em manter o imóvel que se valoriza em dólares e se converte em patrimônio. Essa é a diferença entre fluxo de caixa e construção de legado. E essa é uma grande lição. Os negócios visíveis podem gerar fluxo de caixa, mas a verdadeira riqueza está na propriedade do imóvel. Eu adoro esse exemplo do McDonald's, porque ele mostra de forma muito clara o que significa ter um ativo tangível por trás. Agora, Camilo, vamos à comparação com outros instrumentos. Você, com sua experiência como assessor financeiro e tantos anos no setor bancário, tem uma visão muito clara dos números e de como eles se comportam. Você pode nos dar essa comparação entre renda fixa, ações e mercado imobiliário para entendermos melhor onde cada um se encaixa? Claro, quando olhamos para os números, a comparação fica evidente. Historicamente, a renda fixa rendeu cerca de 3% ao ano, as ações globais em torno de 8% ao ano, e o mercado imobiliário mundial entre 5 e 7% ao ano. A diferença é que, com financiamento, esses 7% podem facilmente se transformar em 10 ou 12% sobre o capital investido.
Agora, o mercado imobiliário entra na categoria de ativo alternativo, porque não tem cotação diária em tela como uma ação ou título. Isso significa menos liquidez imediata. E justamente por esse prêmio de liquidez, o mercado exige que o retorno seja maior. Ou seja, o fato de você não conseguir vender com um clique faz com que o investidor espere e normalmente receba uma rentabilidade adicional como compensação. Isso é em nível global. Mas em Miami, a história é diferente. Segundo dados da Miami Realtors, nos últimos 10 anos, a valorização média tem sido de cerca de 8% ao ano. E se somarmos o fluxo de aluguel, o retorno total pode ser ainda maior. Na prática, isso significa que Miami não só compete com as ações em rentabilidade, mas o faz com a vantagem de ser um ativo tangível, alavancável e que ainda cumpre uma função patrimonial muito mais forte. Exato. E eu gosto de explicar assim porque ajuda a colocar os números em perspectiva. Deixe-me dar um exemplo simples. Imaginemos um apartamento de US$ 1 milhão em Miami. Esse imóvel pode gerar uma renda líquida de 3% de aluguel, cerca de US$ 30 mil. Agora, se somarmos a valorização média de 8%, estamos falando de mais US$ 80 mil adicionais. No total, esse ativo está gerando US$ 110 mil em um ano, o que equivale a 11% sobre o valor do imóvel. E o importante é que essa rentabilidade não é apenas um número no papel, é fluxo de caixa real em dólares em um mercado de alta demanda e com projeção de crescimento. Exato. E é aí que entra uma ferramenta poderosa, o financiamento. Esses 11% por si só já são atrativos, mas quando você aplica alavancagem, isso se transforma em algo ainda mais potente. Suponhamos que, em vez de pagar o milhão inteiro, você invista 500 mil de capital próprio e financie o restante com uma hipoteca. Esses 110 mil já não são comparados com 1 milhão, mas sim com seu equity de 500 mil. O resultado? Um retorno de 22% sobre seu investimento inicial. Essa é a mágica do mercado imobiliário. Quando você combina fluxo de caixa, valorização e alavancagem responsável, seu capital trabalha em duas frentes e você alcança crescimento sustentado com estabilidade que poucos instrumentos oferecem. Eu adoro a forma como você coloca isso, porque é aí que a diferença de abordagem fica clara. Tem gente que busca apenas o fluxo imediato, e tudo bem, isso também tem seu valor. Mas o investidor com visão entende que cada instrumento tem o seu lugar. A renda fixa traz estabilidade, as ações geram crescimento, e o mercado imobiliário é a âncora que equilibra e sustenta todo o portfólio. Não se trata de escolher um e descartar os outros, mas sim de reconhecer o papel que cada peça cumpre dentro da estratégia. Na prática, o que define a solidez de um portfólio é saber exatamente qual é a sua base. Exatamente. E nos portfólios globais de famílias e empresários de longo prazo, esse papel de base muitas vezes é ocupado pelo mercado imobiliário em cidades estratégicas como Miami, porque aqui você não apenas diversifica o capital e se protege da inflação, mas também gera renda em dólares e garante um ativo que se torna legado para a próxima geração. Em outras palavras, não é só um veículo de investimento, é uma ferramenta de planejamento patrimonial que atravessa gerações. Exatamente. E com isso chegamos a uma conclusão clara. Todos os instrumentos têm uma função, mas você precisa de um ativo que mantenha seu portfólio firme, estável e em crescimento. Essa âncora para muitos investidores de sucesso tem sido o mercado imobiliário em Miami. E ter clareza disso faz toda a diferença entre apenas reagir ao mercado ou construir uma estratégia sólida e duradoura. É isso mesmo, Marcela. E com isso chegamos ao final desta conversa. De verdade, foi um prazer compartilhar este espaço com você e com todos que nos acompanham. Se esta informação fez sentido para você, se quiser continuar aprendendo sobre o mercado imobiliário em Miami ou explorar oportunidades de investimento, escreva para nós. Vamos adorar ouvir você, conhecer um pouco mais sobre o que busca e ajudá-lo a tomar decisões que façam seu patrimônio crescer em uma das cidades mais vibrantes do mundo.